guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos. Vamos ler tudo junto a parte A do versículo 6. Eu sei que as interpretações serão distintas, contudo é só um pedacinho, né, do versículo, é só a parte A do versículo 6, onde na tradução que estou dizendo isso: vós me sereis. Aí vamos até a nação santa. Vamos todos juntos no 3. 1, 2, 3. Vós sereis e agora você abre 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. A partir de novo do verso 5. 1 Pedro 2, a partir do versículo de número 5. Quem tiver, depois que a gente fizer a leitura e a oração, acesso aí a Face, que é onde está transmitindo, dê uma olhada se o som está chegando bom. 1 Pedro 2, capítulo 2 de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, no verso de número 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Senhor da glória, sejam as suas misericórdias sobre nós. Aleluia. Seja a sua compaixão, seja a manifestação da sua revelação sobre nossas vidas, a fim de que possamos crescer como o Senhor nos convida, na graça, no conhecimento e na sabedoria do Espírito Santo. Faça com que haja sobre nós revelações que mudem a nossa história, que mudem a nossa maneira de viver, de compreender os seus propósitos. Eu entrego todos em tuas mãos a conversar comigo, a fim de que eu seja esse instrumento para que as vidas aqui e as que ouvirão depois possam ser impactadas pela tua revelação, pela tua palavra, no nome santo, excelso e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amados, quando nós, nos dias atuais, vamos nos convertendo, nós vamos participando de cultos, uma das coisas que a gente tem aprendido de maneira incansável, eu espero que seja sempre assim, incansável, é que nós somos chamados para sermos discípulos do Senhor Jesus. E isso de fato é bíblico. E é sobre isso, é nessa caminhada que nós estamos no estudo de sexta-feira, e já estamos aí em 9 meses de caminhada nesse estudo das sextas-feiras, que o intuito dele é que nós compreendamos que somos chamados para sermos discípulos, e a gente aprendeu no estudo de sextas-feiras que a palavra discípulo ela tem origem na palavra disciplina, isto é, daquele que aprende de um mestre, aprende a ponto de ser imitador desse mestre. E a ideia do grego, na época lá dos judeus, era que onde teu mestre pisa, tu pisas também. E segundo todo esse contexto, os discípulos eles tinham que ter a areia, o pó da areia da terra que saía da pisada dos mestres. Isto é, eu ando tão colado com o meu mestre, eu ando andando como ele anda, que o pó dele vem sobre mim, isto é, eu sou juntinho dele. Essa é a ideia de ser discípulo, de ser discipulado, a gente caminhar como o mestre que a gente tem e caminhou. E isso é algo que há um bom tempo ainda que a gente possa dizer que alguns ensinamentos, e eu falo isso sem medo de errar, não sejam bíblicos, mas a ideia do discipulado é totalmente bíblica. Contudo, quando a gente vai falar sobre sermos sacerdotes, isso ou é muito vago na nossa cabeça, ou realmente isso não existe ainda, esse conceito
de que eu e você fomos chamados para sermos sacerdotes. Eu não sei se alguém aqui já ouviu alguma pregação, algum estudo que explique de fato isso. Quando a gente, voltando, vai falar sobre discipulado, a gente lembra logo, né? Indo lá em Mateus 28, por todas as nações, povos, fazer discípulos, ensinando tudo que de mim tem aprendido. Mas quando a gente vai falar de sacerdote, a gente às vezes até lembra um pouco da história de Arão, e a gente talvez se lembre de 1 Pedro 5, 2,5, onde está dizendo que Deus chamou a nós para sermos sacerdotes. E como eu disse no começo de hoje, há muito provavelmente até domingo que vem, eu vou estar falando sobre isso. A passagem que nós lemos, a primeira, onde está em Êxodo 19, 5, Deus ainda não tinha falado sobre sumo sacerdote, não tinha ainda falado sobre ser sacerdote. Isso só vai acontecer, de fato, de verdade, em Levítico 8, onde Arão ele é ungido sumo sacerdote e onde os seus filhos são ungidos sacerdotes. Isso só em Levítico 8, mas a gente está lendo aqui em Êxodo 19. É o comecinho da vida do pessoal ainda no deserto, recém-saído da escravidão lá do Egito. E Deus está dizendo o seguinte, se você nos acompanha, só para ficar na nossa memória, versículo 6: vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Olha o propósito de Deus para o seu povo. Vós, meu povo, sereis reino de sacerdote. Quando nós vamos lembrar em Gênesis, lá falando ainda de Adão e Eva, nós vamos lembrar que havia toda uma comunhão, uma liberdade, um papo aberto entre Adão e Eva e Deus. Vai dizer que no fim do dia o Senhor aparecia e conversava. E era para esses dois que Deus tinha dito: ó, vocês ocuparão toda a terra, vocês vão crescer e multiplicar. E na cabeça de Deus, na ideia de Deus, é que todo ser humano tivesse essa liberdade de falar com Ele. E é por isso que Isaías 59:1 vai dizer que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E por causa do pecado, o homem se separou de Deus. E aí é quando, no deserto, Deus começa a traçar aquilo ainda que seria Jesus Cristo, que isso eu pretendo falar à noite, o sumo sacerdote, porque quando eu e você vamos ler a história que Deus vai mandar construir a arca, construir o santuário, e lá no lugar santo dos santos ficava a arca, entre o lugar santo e no lugar santo só podia chegar os sacerdotes. No lugar santíssimo, onde estava a arca, estava a vara de Arão, estavam os 10 mandamentos, só podia chegar o sumo sacerdote. E Deus está começando a dizer que há um mediador, porque qual era a função do sumo sacerdote? Ele falar dos homens para Deus e ele falar de Deus para os homens. É Deus dizendo que eu vou colocar alguém que vai ser esse mediador, esse homem, esse sumo sacerdote, esse único que pode chegar no lugar onde a glória de Deus se manifesta, está presente, onde o Senhor, teoricamente falando, que era assim, que essa que foi a intenção lá no Antigo Testamento, onde o Senhor vai se manifestar, o sumo sacerdote, uma vez por ano, vai chegar aqui e trazer as causas dos homens para mim, e eu vou falar aquilo que eu pretendo falar em relação, Deus falando, para os homens. E o sumo sacerdote é quem era essa ponte, essa ligação. Mas quando nós vamos lembrar em Mateus 27:51, quando Jesus está sendo crucificado e ele brava, a Bíblia vai dizer que o véu rasga de cima a baixo. Eu gosto desses detalhes da Bíblia, porque a Bíblia podia falar só assim: o véu rasgou, acabou. Eu e você entenderíamos que
rasgou. Mas ele fala que ele rasgou de cima para baixo. Querendo dizer mesmo que foi o Deus que está acima dos céus. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que se assenta na sua glória. É Ele que pega o véu e rasga o véu. E quem está acima, não rasga de baixo para cima, rasga de cima para baixo. É para dizer que Deus acabou em Cristo Jesus com a separação entre o homem e dele, entre ele e o homem. Por isso, quando nós vamos ler em 1 Timóteo 2,5, vai dizer que só há um mediador entre Deus e o homem, e esse mediador se chama Jesus, ou Cristo, ou Messias, o ungido. Amém, amados? Amém. Mas o interessante é que o propósito de Deus, desde sempre, antes do pecado entrar, é que todos nós tivéssemos esse acesso direto ao Pai. Mas quando a gente vai ler, e a partir daqui, em Êxodo 19, repito, chegando lá em Levítico 8, onde vamos começar todas, Levítico vai trazer todos os papéis que tanto os sacerdotes como os sumos sacerdotes tinham que exercer, e sobre isso eu pretendo falar melhor à noite. Ele vai ungir Arão, sumo sacerdote, vai ungir seus filhos sacerdotes. O sacerdote chega a qualquer lugar santo, o sumo sacerdote chega a qualquer lugar santíssimo uma vez por ano, e ele dá tarefas, obrigações, maneira de viver, de se comportar para esses sacerdotes. E quando a gente olha esse desejo de Deus, de 19, versículo 6, dizer: eu farei de vocês reino de sacerdotes. Não é interessante que a gente às vezes lê isso e não consegue entender a profundidade disso? Ele não está dizendo assim, pegando aqui, por favor, ele está falando sobre ser sacerdotes. Eu farei de vocês a nação de levitas, de cantores, de tudo que for, do pessoal que vive para a igreja. Eu não farei de vocês uma nação de grandes guerreiros. Eu não farei de vocês de um povo que vai dominar sobre tudo e sobre todos. Não. Ele traz uma especificidade. Eu farei de vocês o reino de sacerdotes. E primeira Pedro, quando a gente leu, o que Pedro está recitando? Essa passagem vai dizer que em Cristo Jesus o Senhor nos elegeu como reis e sacerdotes, como nação santa, povo peculiar, povo exclusivo desse Deus que nos comprou com alto preço, enviando seu único filho para morrer a nossa morte, a fim de que nós possamos viver a sua vida. Ele nos comprou, ele nos resgatou para sermos aquilo que ele um dia desejou que nós sejamos, sermos sacerdotes. Quando a gente, vamos ler, acompanha comigo aí, esse do 20, 18, eu ia falar de memória, mas é como eu quero que a gente fique com isso bem gravado no nosso coração. Eu vou ler só o versículo 18, e depois se enquanto eu falo, se vocês quiserem acompanhar, vocês estão acompanhando. Todo o povo presente presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clamor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, até o 19, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Até então, era só Moisés que ouvia a voz de Deus. E Moisés pegava a voz de Deus e levava essa voz ao povo, isto é, levava as vontades de Deus, a direção de Deus, os projetos de Deus ao povo. Mas Deus quer mudar a história. Deus quer que aconteça aquilo que Ele falou no capítulo 19: farei de vocês reinos de sacerdotes. Vocês falarão comigo, vocês falarão de mim para todas as nações, para todo o povo. Todos saberão que eu sou Deus de vocês, vocês são meus sacerdotes. Quando a gente vai estudar a história dos sacerdotes, principalmente os sumos sacerdotes,
A história diz que há cerca de 1000 anos antes de Moisés, já havia o costume de todas as religiões, elas terem um sumo sacerdote. Só que a maneira como Deus levanta os sumos sacerdotes e os sacerdotes, elas diferem tremendamente de toda e qualquer religião. Isso porque no paganismo, assim que nós somos cristãos cremos, os sumos sacerdotes, principalmente, eles tinham essa função de orações com sacrifícios, para que os deuses a quem eles adorassem, e era cada deus para cada situação, manifestassem a misericórdia com o seu poder. Só que quem conhece a história dos deuses de outras de qualquer religião, principalmente falando do paganismo, eles normalmente são deuses cruéis. Então, não tem a ver com o perdão de pecados, não tem a ver com o relacionamento. E aqui eu vou abrir um parênteses para fazer vocês entenderem. Um montão da gente cristão se aproxima de Deus não porque tem uma comunhão com Deus, não porque tem prazer em se relacionar com Deus, não porque tem alegria em poder ser chamado de povo de Deus. Por isso que ser sacerdote a gente entende pouco, repito, como caminhar nas pregações, a gente vai entender isso melhor. Tem um montão de gente que se aproxima de Deus porque tem medo do inferno, que não quer ir para o inferno e se aproxima de Deus. Não é porque, vou pegar aqui por exemplo para todo o pessoal que é pai, mãe e avô. Quantas das vezes os filhos fizeram o que nós pedíamos, e não porque eles tinham prazer em nos obedecer, não porque eles tinham prazer em nos alegrar, mas fazem por causa do medo de um castigo, de uma correção, de uma disciplina, e outras vezes fazem por barganha. Se eu fizer isso que meu pai e minha mãe estão me dizendo, eu vou ganhar tal coisa. Vai dizer que a gente não trata a nossa fé muitas das vezes assim. Né, Duda? Duda deu um sorrisinho lá, né, Duda? Muitas das vezes a nossa fé é igualzinho. Vai para o filho que tem esse comportamento. Eu obedeço para eu não ser punido, ou eu obedeço para poder ganhar algo que eu estou esperando. E no paganismo, esses sacerdotes e o sumo, eles se apresentavam, se aproximavam dos seus deuses dessa maneira. Mas em Cristo, em Deus, Criador dos céus e da terra, não. O convite de Deus é: se aproxime para ter comunhão comigo, se aproxime para me conhecer, se aproxime para ser meus representantes nessa terra, porque vocês vão a outras nações e vão olhar para vocês e vão me encontrar em vocês, vão poder ter a minha revelação através da vida de vocês, milagres vão acontecer através da vida de vocês. E esse é o desejo de Deus desde sempre. E aí eu vou ter que falar sobre um filme do Homem-Aranha. E quando tem aí, aqui, pessoal, eu descobri que o pessoal aqui é mais ou menos do tipo da senhora, não é muito de filme não, não sou muito de ver filme não. Aí às vezes eu quero citar o filme que ninguém viu. Mas quem viu o Homem-Aranha vai dizer que quando o tio está falando para o Parker, né, que se torna Homem-Aranha, vai dizer que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se a gente tira o poder e leva isso para a vida como ela é, você vai ter um tipo de responsabilidade quando você mora com seus pais, mesmo trabalhando. Se você sai da casa dos seus pais e vai morar sozinho, as responsabilidades elas mudam para aumentar. Se você sai porque você casou, a responsabilidade aumenta mais ainda. Se você tem filho, aí que negócio mudou mesmo pessoal. Estão entendendo, amados? Em nome de Jesus. E o desejo de Deus é que isso fosse e seja uma realidade para mim e para você, porque Ele diz que quer levantar uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. E aí aqui, no capítulo 20, a partir do versículo 18, Deus fala só: eu não quero mais só falar contigo, Moisés, eu quero falar com todos, eu quero que todos tenham esse acesso a mim.
eu quero me fazer conhecido a todos, eu quero ter intimidade com todos, eu quero levantar um povo de rei que seja reino de sacerdotes. E aí eles vão lá para o monte. Quando eles chegam lá no monte, o monte está pegando, o monte está tremendo, e eles olham aquilo tudo acontecendo, e eles começam a ter medo, porque a manifestação da glória lá no monte é muito grande, e eles ficam aterrorizados. E aí eles vão dizer: Moisés, por favor, fale você conosco, não fale Deus conosco, senão nós vamos correr. Por quê? Porque falar com Deus, viver em Deus, vai trazer responsabilidade, ainda que traga muitos privilégios que outras nações não conhecem, que outros tipos de fé não conhecem. E aí eu vou fazer vocês entenderem. Para viver em Deus, e quem lembra lá sobre como era a vida de Moisés, depois como se torna a vida do sacerdote, do sumo sacerdote, era uma vida de santidade em todos os sentidos, em todas as áreas. Quem lembra da história, quando vai acontecer lá em Levítico 8, a roupa do sacerdote, do sumo sacerdote tinha que ser impecável. Interessante que eu fico pensando na minha cabeça com eles, não conheciam o sabão em coca, eles não conheciam amaciante, detergente, eles não tinham esse negócio, mas está escrito que a roupa tinha que ser totalmente branca, e isso vivendo no deserto. Está dizendo que se eles tivessem acabado de ser ungidos, eles não poderiam sofrer, viver o luto. E quem lembra da história, no dia que Arão e seus filhos foram ungidos, morrem dois de seus filhos, que eu preguei falando sobre eles há um tempo atrás, quando eu preguei sobre fogo estranho, né? Abiú e Nadab morrem porque oferecem fogo estranho, e Arão e seus outros filhos tinham acabado de ser ungidos, e o sacerdote e os subsacerdotes não poderiam viver luto. Filhos morrem, eles têm que estar lá, benzão, tem que estar lá, ainda que o templo estivesse clamando, estivesse chorando muito, mas diante do povo, o seu semblante tem que estar intacto, íntegro. E é interessante que, falando um pouco da vida de pastor, as pessoas que não têm chamado pastoral, se aborrecem e falam: não vou à igreja, estou chateado. Não vou à igreja hoje não, porque eu já aborreci com alguém, ou então estou com a dor no meu dedinho mindinho, não vou à igreja não. Não vou à igreja hoje não, porque qualquer coisa aí vai acontecer. E nós, pastores, normalmente temos que estar aqui preocupados com cada um, pregar o que Deus espera que a gente pregue, entender todos os tipos de outras dores que as pessoas estão sofrendo, os problemas que aparecem. Mas eu quero te dar uma notícia hoje. Deus não chamou isso só para o pastor. Ele falou para sermos sacerdotes. Ele disse: pastor, está dizendo que a gente não pode chorar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando estiveres fracos, aí que sois fortes, porque vivemos na total dependência. Você pode viver que as pessoas que são meio marrentas, elas não querem viver na dependência de ninguém, como se elas pudessem ter o mundo só dela, porque elas são autossuficientes. Mas quando vem aquele espinho da carne, a gente entende que a gente depende do outro, e a gente fica mais suscetível. E isso de qual maneira a voz de Deus, quando a gente entende de fato que a gente depende de Deus, é aí que Deus manifesta a sua graça, a sua glória, o seu poder, a sua misericórdia. Por isso, lá em 2 Coríntios 12, Paulo, quando aprende isso, ele logo vai dizer: então me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele está dizendo aí que a graça de Deus se aperfeiçoa, me aperfeiçoa. Mas voltando à história, e aí esse povo
que ia ter o direito de ser sacerdote. Tinha não no sentido que vai acontecer, no sentido de ter uma roupa, no sentido de ter a unção, mas nesse sentido de poder falar diretamente a Deus, de representar a Deus na vida como a vida é, quando eles têm a manifestação da glória do Senhor. Olha só, Moisés, isso aí cabe a você, se vira, tenha você essa vida de integridade, tenha você essa vida de correr o risco de falar com Deus, e se Deus não se agradar, até te consumir, porque é assim que vão viver os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Moisés, fale você conosco, e Deus fala aí contigo, mas se a gente falar com Deus, a gente vai morrer. Você já reparou que Deus quer levantar uma nação do reino de sacerdote? E isso, amados, pastor, está no Velho Testamento, então a gente rasga o que Pedro está dizendo, e depois a gente vai falar mais sobre essas coisas. Mas a gente repara, preste atenção que na nossa vida, a gente quer que o outro tenha esse papel da vida de santidade, esse papel de ser alguém que fala de Deus para nós, ou fala em nome de Deus para nós, esse alguém que tem esse compromisso de viver uma vida de entrega a Deus. Vamos lá, não é assim, vocês olham os pastores? Não, se Deus vai falar, que seja Ele na vida de jejum, de oração, de consagração dele lá, e Ele traga aquilo de Deus para nós. Por favor, eu estou falando de ministério. Lá em Efésios 4 vai falar sobre os ministérios. Aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho para a gente entender isso. E aí eu vou falar daquilo que eu amo, futebol. Você vai ver jogador, ele é jogador de futebol. E ele é jogador de futebol profissional. Gostou? Mas em que posição que ele joga? Ele é lateral direito. O goleiro é jogador de futebol? É, gente? Mas o goleiro é lateral direito? Mas todos são jogadores de futebol. Todos somos chamados para sermos sacerdotes. O ministério que a gente vai viver enquanto chamado, enquanto talento, enquanto dons, enquanto capacitação, é uma outra coisa. E eu vou pegar de novo o lateral direito. Daí é o lateral direito, mas ele é melhor marcando ou ele é melhor apoiando? Está falando sobre a mesma posição. Mas tem um que apoia mais, tem outro que marca melhor. Estão me entendendo, gente? Em nome de Jesus? Tem essa mesma técnica que apoia mais e que defende mais. Quem que tem melhor folha? Quem que aguenta os dois tempos na mesma intensidade? A gente vai ver peculiaridades, mas todos eles são jogadores de futebol. E no caso específico, todos esses que eu estou falando são laterais direitos. Não muda o que Deus nos chamou para ser. Peculiaridade no desenvolvimento do nosso chamado é outra coisa. Ficou claro em nome de Jesus, amados? Amém? E aí o povo tem esse privilégio de ter essa vida que Moisés tinha, mas ao mesmo tempo eles olham a responsabilidade que Moisés tinha. Eles falam: não dá não. Se for para eu ter toda essa responsabilidade, eu não quero nem os privilégios. Seja você, Moisés, quem fale conosco, porque se Deus falar, a gente vai perecer. Quando a gente corre no capítulo 32 de a ilha de Êxodo, Moisés tinha saído para poder falar com Deus. E Moisés sai para falar com Deus. O povo começa a ver aqui, o Arão já sabia que ele seria sumo sacerdote. Moisés demora 40 dias e 40 noites. E o povo está apavorado, porque Moisés não volta. E aí o povo chega para Arão e fala: Arão, vamos levantar aí uma imagem para simbolizar. Se você lá com calma, porque se eu for ler vai demorar, está no plural, para que a gente adore os deuses. Está no plural. Mas aí Arão não vigia, manda tirar os brincos de ouro das orelhas das mulheres, pega lá o ouro que tem e levanta um bezerro de ouro. Por favor, depois
lição de casa. Leia o capítulo 32 para você ver, corroborar o que eu estou falando. Mas quando o bezerro está pronto, já não está mais natural. Eles vão dizer que esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Quando vai construir, ainda tem toda essa mentalidade de Deus. Quando está pronto, e para eles simbolizam Deus, eles estão dizendo para esse Deus que nos tirou do Egito. Escuta só o que eu quero dizer para vocês. Todos nós somos chamados para ser sacerdotes. Mas na cabeça daquele povo, quem tirar ainda na cabeça do povo, quem tinha tirado o povo do Egito era Moisés. Não tinha sido Deus. Por isso que para eles, se Moisés não está presente, a gente está sem Deus. A gente precisa levantar alguém que seja Deus, porque a gente está carecendo de Deus. Com tudo que Deus havia feito, eles ainda não haviam compreendido que quem fez tudo tinha sido Deus. Quem opera tudo em todos, vai dizer Paulo, é Deus. Quem realiza por querer e o efetuar é Deus. Sempre a glória é dele, o poder a ele pertence. Quem manifesta todas as coisas é o Senhor, não é homem algum. Aleluia. E quantas das vezes a gente ainda levanta homens como Deus? Por favor, amado, não estou dizendo de capacitação, de honra. Vou repetir. Por que o povo não queria ter essa comunhão com Deus? Porque sabia que a vida de Moisés trazia responsabilidades tremendas. Sabia que Moisés tinha que ser um homem consagrado. Sabia que ela tinha que ter uma vida de santidade tremenda. E a Bíblia vai dizer que a que honra, honra. E Deus faz isso. Amém, amados? Amém. Deus ele não vai pegar aquele que quer ter de qualquer maneira para sempre, vai querer ficar chamando com uma intimidade com ele. Não é isso. Quem é que vai ter mais conhecimento? Aquele que mais estuda. Quem é que vai ter mais o que a gente chama de consagrão? Aquele que mais se consagra, que tem uma vida de oração, uma vida de jejum, que se desvia da aparência do mal. É só a gente lembrar do que Deus falou sobre Jó. Isto é, se eu quero ser um com Deus, vai dizer Tiago 4, né? Se aproxime de Deus, se achegue a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos, purificai os vossos corações. Isto é, há uma maneira de viver perto de Deus. E quem busca viver assim, Deus vai se revelar, Deus vai se fazer conhecer, Deus vai trazer segredos que deixarão de ser o que a gente chama de mistério. Estão me entendendo em nome de Jesus, amado? Amém? E aí, esse povo que poderia ter tudo isso, abre mão de tudo isso. E aí no capítulo 32, eles levantam alguém para substituir Moisés. E eles chamam esse bezerro de Deus. Então, Moisés, quando volta e vê aquilo, foi um MMA do Rio, né? Estudou lá jiu-jitsu, capoeira, karatê, derrubou tutão. O povo que estava naquele meio acabou perecendo. E bem, mas está falando, vocês estão desobedecendo a Deus. Vocês ainda não compreenderam que quem nos resgatou, quem operou maravilhas é Deus. E que esse Deus tem desejo de ter intimidade conosco. O coração de Deus é que nós sejamos nação de sacerdotes, nação daqueles que entram e falam com Deus, mas também nação daqueles que depois de falar com Deus representam Deus onde estiverem inseridos, onde estiverem vivendo. Agora essa segunda parte que é o problema. Por isso que a gente transfere o sacerdote para outros. Porque outros ficam ter essa vida de comunhão, de consagração, de querer falar de Deus ao povo onde a gente está inserido. Eu só quero ir lá no domingo, no dia de ceia, e eu quero lá fazer o meu papelzinho, deixar o olhinho e adorar, lutar através da música. Se eu já estou mais religioso, eu vou lá levar o dízimo e as ofertas e tá de bom tamanho. E o resto da vida do dia, o resto da semana, é o pastor
que se vire lá. A irmã de oração que se vire. Fulano, não tenho nada a ver com isso. E aí a gente está se tornando nação de religiosos, menos nação que pertence a Deus. A gente está se tornando nação de costumes, então nação daqueles que vão herdar a vida eterna. Desculpa, mas é a palavra de Deus, não tem outra maneira de eu poder expressar isso. A gente não compreende que quando o véu se rasga, e repito que a noite falarei melhor sobre isso, é que agora todos têm acesso ao Pai. E esse acesso que me faz ir a Ele, me faz poder virar agora para o povo e poder dizer: povo, vou te falar do Deus Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Vou te falar de Jesus Cristo, que agora é o sumo sacerdote. Se você abrir aí Hebreus 8, no capítulo 1, está dizendo que Jesus Cristo, eu quero ler com vocês. Eu quero ler essa passagem que ela é tremenda. Eu não tinha, quer dizer, eu não tenho aqui no domingo, né, da Bíblia. Hebreus 8, da Bíblia do livro. Hebreus 8, verso número 1. Olha só. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, por dizer: vede passar que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em promessas superiores, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem efeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato repreende-os e diz: eis aí em dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Louvado seja Deus. Você presta atenção, ele está dizendo que agora o sumo sacerdote se chama Jesus, o Cristo, que não habita no tabernáculo feito com mãos humanas, mas no tabernáculo divino, nas regiões celestiais, que o próprio Deus Pai constituiu, erigiu, levantou, ergueu, construiu. E aí depois vai dizer que agora eu e você não vamos mais viver por causa de regrinhas. Isso vai ter que estar aqui e vai ter que estar aqui. Porque ele chamou uma nação, um reino de sacerdotes. De qualquer tipo de sacerdotes, não. São sacerdotes que pertencem ao Deus Criador, ao Deus Senhor, ao Deus Santo, ao Deus Soberano, ao Deus que é tudo isso, mas que é amigo, que é comunhão, que se inclina para poder falar com os seus, que se revela aos seus e quer fazer dos seus manifestadores de quem Ele é, em todos os lugares que nós formos, enquanto nós vivemos. Quer levantar aqueles que no nome dEle vão poder orar para que a graça de Deus alcance para curar, para restaurar, para restabelecer saúde e paz.
se eu falo isso na Assembleia de Deus, cai quase um teto de tanta glória de Deus. Né? Porque a gente ainda não entendeu quem a gente é em Deus. E é por isso que a gente dá para uma geração, me perdoe, não vou falar nem de cristão, mas de crente sanguessuga, que só chega diante de Deus para pedir, que não chega diante de Deus para se oferecer, para poder dizer, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, para poder viver como viveu Paulo, como viveu Pedro. Olha para a vida deles, eles não se encaixam naqueles que são cidadãos do reino de sacerdotes. Não tem mais a ver com a veste branca, mas tem a ver com a veste espiritual santa. Não tem mais a ver com óleo que se derrama sobre a cabeça, mas tem a ver com óleo que apenas representava o Espírito Santo que hoje habita em mim, e vocês que de fato somos sacerdotes do reino de Deus. E eu fico pensando, como a gente não quer entender quem Deus nos chamou para ser, como a gente não quer entender como Deus nos chamou para viver, que isso traz sobre nós compromissos, responsabilidades, e é por isso que a gente acha que sempre pode terceirizar. E o pior é que a gente vive tempos tão cruéis que tem a grande maioria que quer terceirizar, e tem aqueles que acham que Deus só fala com eles. Meu Deus, tem líderes aí que falam que se não for ele falando, não foi Deus. Se tu queres ouvir a Deus, tem que ir somente até eles, que eles têm que ter poder para abençoar e para amaldiçoar. Que se você não viver segundo aquilo que ele diz, você está em pecado. Eu quero, como pastor daqui, dizer para vocês: se todas as vezes que eu falar e não tiver base bíblica, não me ouça, não pratique. Se vocês verem que eu peguei texto fora do contexto para servir para pouco de texto, ore para que Deus tenha misericórdia na minha vida e me resgate, mas não faça em nome de Jesus Cristo, porque só tem valor se tiver dito assim: está escrito. Assim diz o Senhor, com base naquilo, não é porque eu peguei o nome do Senhor, e com base nas Escrituras, pelo sacrifício de Cristo Jesus, eu quero te dizer que Ele levantou você, a mim, para sermos sacerdotes de uma nação santa, propriedade peculiar, exclusiva de Deus, comprado com alto preço, que foi o preço de sangue de Cristo, na cruz do Calvário, onde Ele fez a nova e eterna aliança. E agora eu vou te contar algo que talvez você não quisesse. Pelo menos vocês que aqui estão. Vocês não têm mais desculpa para mim. Se você crê que o que eu estou pregando não é a palavra de Deus, você não tem mais desculpa para mim. Não vai mais poder. Aí eu vou falar para vocês, não sei se você recebe como felicidade ou infelicidade. Você veio aqui essa manhã e você hoje sabe que Deus te chamou para o privilégio, para responsabilidade. Ele te chamou para ser sacerdote dessa terra, para chegar diante dele, se oferecer como sacrifício vivo a ele, para poder pedir perdão ao meu povo e ouvir o que ele quer dizer, para depois sair e falar para o povo que ele quer que o povo ouça. Essa responsabilidade é de todos, ainda que seja um enorme privilégio. Esse temor que aconteceu no capítulo 32 seja não o temor do capítulo 32, onde eles querem terceirizar para Moisés aquilo que é desejo de Moisés para o povo, mas que esse temor seja tão somente o temor de você saber que você está diante daquele que é santo, santo, santo.
santo, e que Ele te chamou para ser santo como Ele é santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E eu encerro essa primeira parte falando sobre Corá. Corá é o primo de Moisés. E Corá era aquele que ele não quer Deus, ele quer ser notado, ele quer cargo, ele quer posição, ele quer a ambição das coisas humanas que perecem. Eu coloquei aqui um parênteses, não vou citar nome, mas veio na minha mente agora, eu acho que se encaixa dentro do que eu vou dizer. Diante das coisas, terça-feira lá começou, em determinado momento, veio alguém da liderança metodista que ocupa essa posição que aquele que eu tenho como pastor, e aí estou falando com esse homem ou mulher, estou falando uma pessoa, e essa pessoa chegou para mim e falou assim: e lá onde você está? É uma frase? Quantos membros você tem? Quantas congregações são e o que frequenta? E foi fazendo interrogatórios sobre eu estar aqui, como estava a minha vida e a minha família, mas tão somente para saber se o negócio era bom ou não. Ele falou assim: o bicho já te deu um lugar? Tu está lá, colado lá com o bicho? E eu falo para vocês diante de Deus, que presídio de eu dar umas respostas bíblicas, mas como sacerdote do Senhor. Só que o ambiente e as pessoas que estavam lá não dava para eu fazer isso. Mas se Deus quiser que assim seja, eu vou estar com essa pessoa e vou falar o que eu não falei, só entre nós dois. Em momento nenhum perguntou: você e sua família estão bem? Estão sendo cuidadas? Estão felizes? Estão precisando de alguma ajuda? Porque a preocupação é saber se o outro está bem, porque muitas das vezes queria estar bem, se o outro estiver bem, está bem no lugar do outro. E esse sentimento do pode orar não tinha nada a ver em falar assim: eu quero ser sacerdote, eu quero ter essa vida de comunhão e intimidade com Deus, eu quero viver essa graça de ser aquilo que Deus espera que eu seja, e poder levar as necessidades do povo diante de Deus, e clamar a Deus misericórdia e perdão, e poder ser boca de Deus para poder socorrer esse povo que está em necessidade. Eu quero ser a nação dos sacerdotes que Deus me chamou para ser. Não, mas eu quero ter a posição de Moisés. Eu quero ter o cargo de Moisés. Mas esse primo Corá é esse que está lá no capítulo 20, quando Deus vai falar com o povo e ele fala: não, fale você com a gente, Moisés. Não, Deus, senão a gente vai morrer. Isto é, porque eu não quero ter essa vida de santidade, eu não quero ter essa vida de responsabilidade, eu não quero ter essa vida de consagração, eu não quero ter essa vida de representar o Senhor em meio ao mundo. Fale você, Moisés, fala com a gente. Mas quando fala do carro, quando fala dessa honra que um montão de gente prega aí com o louco, ele fala: isso eu quero. E ele começa a macunar para derrubar Moisés. Até que Moisés vai dizer: olha, amanhã Deus vai decidir se foi a mim que ele levantou, que ele escolheu, porque antes era para ser todo mundo, mas vocês não quiseram. Se é a mim ou se é a você. E Moisés trabalha nele: se você não morrer de algo sobrenatural, Deus não é comigo. E quem conhece a história, a terra se abre, e Corá e a sua família, aqueles que estavam se rebelando com ele. E aí a pergunta é: você busca ser sacerdote do Senhor ou busca ter posições? Você busca reconhecimento humano ou você busca ser agradável a Deus? Você busca ser notório no sentido de status, e não notório no sentido de quem é sacerdote do Senhor? Qual é o teu papel? Qual é
Você é aquele que se omite e acha que essa vida de sacerdote é para outros. Você terceiriza e diz: não, pastor Rogério, fale o Senhor conosco, porque se Deus falar, eu merecerei. Quem é você? A que nação você pertence? A gente vai agora participar da ceia. Se Deus é o Senhor dessa ceia, se essa ceia que você vai participar é por causa dele, para a glória dele, você tem que ser sacerdote. Do contrário, não é Deus hoje, não é uma nova aliança. Você está vivendo uma antiga, daquela de medo de Deus, daquela de barganha de Deus. Não a alegria de poder dizer: eu pertenço a essa nação. Essa nação que Pedro traz lá do Levítico, vai para esse que vai dizer: somos nação santa, sacerdócio real, propriedade peculiar. Isso só pertence a Deus, a mais ninguém, a mais nada, somente a Ele, porque na cruz uma nova aliança foi feita. O véu rasgou-se, o sumo sacerdote foi levantado e fez em nele cada um de nós sacerdotes em Cristo Jesus. É aquilo que eu não alcanço. O Espírito de Deus possa ministrar mais e mais e melhor ao teu coração. Bendito, vamos continuar falando sobre sacerdotes, se Deus permitir, hoje à noite. Creio que não acabarei ainda hoje à noite, mas não adianta eu falar, não adianta você dizer amém, se você não quiser viver isso. E digo outra vez: se você não quiser viver isso, tu não queres pertencer ao Senhor. E foi para isso que Ele me chamou. Independentemente da posição que você vai jogar, independentemente das qualidades, habilidades que você vai ter na posição que você joga, mas Ele chamou todos para sermos uma coisa. E aí, como melhorar? Sermos juntos, discípulos, que são esses que aprendem a disciplina, sacerdotes, que são esses que representam essa disciplina na vida como ela